Bom dia, meus amados irmãos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu quero estar compartilhando com você vida de oração. Você tem vida de oração? Você é um homem ou uma mulher de oração? Você vê necessidade de estar orando, sim ou não? Pois é, eu quero compartilhar com você nesta manhã a necessidade de uma vida de oração dentro da palavra de Deus. Nós precisamos orar com a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero afirmar com todos vocês a necessidade de ter uma vida de oração. A oração faz parte da nossa caminhada, é uma necessidade, é um alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas necessidades. Um homem e uma mulher não pode viver sem vidas de oração. Olha aqui na palavra de Deus, Lucas 6:12. Diz a palavra o seguinte: nesse dia, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre deles, os quais deu o nome de apóstolo. Amém? Amado, aqui nós temos um exemplo de vida de oração. O Filho de Deus, Jesus. Tudo o que ele fazia era em oração ao Pai. E você? Você faz as coisas sim, simplesmente porque desejou fazer, pensou em fazer? É assim? Ou você tem uma vida de oração? Ou você fala com o Pai antes de fazer? Amado, se Jesus passou a noite inteira em oração para chamar os seus discípulos, e você? Você já percebeu porque às vezes algumas coisas não estão dando certo na sua vida? Porque você faz aleatoriamente. Você não tem uma vida de oração com Deus. Os seus negócios, a sua vida, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho tem que estar na presença de Deus, amado. Todos os passos que você der tem que ser na presença de Deus. Isso vai te deixar mais corajosos, mais forte, mais certeza que tem alguém contigo e esse alguém é Deus. Amado, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Eu dei um exemplo aqui em Lucas 6:12 em diante. Lá em Marcos 1:35, diz a palavra que Jesus saía ao amanhecer, à madrugada, para orar no deserto, para orar ao Pai. O Filho de Deus saía para orar ao Pai. E você? Só ora na igreja? Só o dia de culto? Só o dia de missa? Qual é a sua vida de oração? Qual é o seu compromisso com a palavra de Deus? Lá em Lucas 5:16 diz a palavra que Jesus se retirava para o deserto e orava ao Pai. Então aqui, amado, eu te dei 3 exemplos de um homem e uma mulher de oração.
e orar com a palavra de Deus. Orar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus dá testemunho de Deus. Então é com a palavra que nós devemos orar. A palavra é referência para o nosso dia a dia. Não orar porque eu vi fulano orando, achei bonito, ele falou umas palavras bonitas, mas essas palavras dão testemunho de Deus, é bíblica. Então eu convido você nesta manhã a aprender a orar com a palavra de Deus. Amém, amado? Glória a Deus. Aleluia. Salve, rainha.